Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. Olá, Bizarrers! Esse é o último episódio do ano. O Caso Bizarro vai entrar de férias e só volta no dia 8 de janeiro. Até lá, a gente vai reprisar os casos mais ouvidos por vocês. Boas festas e nos vemos em 2024. Agora bora ouvir esse episódio que está um surto. E hoje eu estou com o Chico Felice. Só eu venci na só o Chico Felice na mesmo. rinha de aprisionados, fui eu que saí vencedora, assim, do porão, coberto de sangue, com o cabelinho do filho na minha boca. A gente tem uma notícia muito triste pra dar pra vocês. Chegou aquele momento que ninguém queria, aquela notícia que ninguém queria dar. Exatamente. Foto do Felipe e de um gol amassado e uma foto dele em PB do lado. Os ovos estão bem. Já o Felipe... Jesus estava no porta-malas, eu falei, vai com Deus, e ele não respondeu. O que a gente fez disso? Um omelete, né? A gente fez um omelete. Site omelete? O que a gente fez disso? Um site de cultura pop. Site de cultura pop. Meu Sucesso, Deus, inclusive a gente fez milhões. Gente, estamos no último dia de 2023. Na verdade, na última segunda-feira de 2023, que, por um acaso, é no dia do Natal. Feliz Natal, Chico! É Natal. Limpa com jornal, E assim. várias outras religiões também. E várias Parabéns pra outras vocês. Feliz Hanukkah, Feliz Natal, Feliz Kwanzaa. Feliz Kwanzaa. Tudo, feliz... Feliz Qual é a tudo. festa ateia? Feliz dia da cidade fechada pra mim, que não acredito em nada, né? Que você não consigo nem comer, eu passo fome em casa, com Nossa, medo, porque nada fica aberto. É muito zoado, né? Isso de fechar a cidade. Pra mim é o dia da depressão. Acho que pros agnósticos e ateus, o dia 25 e o dia 1º são o dia da depressão. Feliz dia da depressão, Meu Deus, que horror! Eu fico triste real, assim. Você fica triste? Eu fico em casa, né? Sem fazer nada. Não faz nenhuma comida. É que minha família faz muita comida no Natal. Acho que Então é o dia da comida pra mim. se eu tô em casa sozinho, não tem nada. Uhum. Eu vivo de Cheetos. Caralho, se triste. eu tenho família, daí tem não só sobras, tanto tem sobras quanto tem comidas novas no dia 25, que é meio mágico. É. Pra quem tá acostumado a viver de sobras, que nem eu. Você joga no alçapão. Ai, sobrou aqui esse fundinho de China Box, quem quer? E eu e o Felipe se estapeando, assim. Bom, gente, é isso. Conseguimos chegar até aqui, né? Já foi muita coisa. Calma, tem 6 dias ainda. Não tem canta 6 vitória. Não vou cantar vitória, porque tudo pode acontecer. O Felipe mesmo não está entre nós, mas vai dar tudo certo. E lembrando que toda segunda e quarta-feira tem episódio de Caso Bizarro. Gente, se estamos em dezembro e você ainda não descobriu isso, eu não sei mais o que dizer. Você tá em janeiro? A gente do ano anterior. Se a pessoa não descobriu ainda, é porque ela não viveu o ano de viveu 2023. É verdade. Ela volta pra 2023 e vai começar a ver tudo de novo. É uma pessoa no passado. O que eu ia falar que é bom porque foi quando o Lula chegou, mas também tem o 8 de janeiro, que foi um episódio bem complicado. Nossa, foi surreal. Então, foi esse ano, 8 de janeiro? Foi esse ano, o famoso 8 de janeiro, que vai estar nos livros, né, de história. Na retrospectiva. Ai, vai ter a retrospectiva. Ai, que deprê, já tô deprê, já acabou minha semana. Triste. Vamos fazer uma retrospectiva. Eu odeio retrospectiva. Vamos, pelo amor de Deus, eu não aguento ver retrospectiva de TV, é horrível. Não, é horrível. E esse ano foi muito pesado. É tipo vídeo cacetada sem graça nenhuma. Assim, são tipo várias cenas de pessoas caindo e se batendo, só que não tem a graça. Sabe o que eu sinto das retrospectivas? É como se alguém chegasse e falasse, Chico, eu vou te passar tudo que você já se fudeu na vida, sabe? Tipo, todos os momentos que você... E aí você vai vendo todos os jovens... Em 3 minutos. Espreme tudo que deu errado em 3 minutos e bota pro país ver. Bota pro país ver. É isso que eu sinto da retrospectiva. Ai, vamos fazer a nossa retrospectiva de flop? Só os maiores flops, só foto chorando em banheiro, assim, ó, com uma musiquinha feliz atrás. Alface lisa, alface crespa. Esse é um bom, hein? Couve-flor. Só job merda, só separação, só boy e mina lixo. É bem complicado esse ano, gente. Eu recomendo 2023 de uma forma geral, mas... Você tá fazendo uma avaliação na Amazon do produto 2023. Assim, eu não vou dar Chegou 5 no horário, estrelas. veio amassado. Chegou no prazo, veio um pouco amassado e batido. 2023. Não gostei da ervilha que tinha dentro. Gente, eu assim, de verdade, se eu pudesse, eu passava toda a minha vida
lendo review de comida em aplicativos de comida. Porque, assim, não só os comentários são muito bons, às vezes as respostas irritadas dos donos são muito boas. E eu não os culpo, porque se eu tivesse um estabelecimento, eu também ia meter o pau. Se a pessoa ficar assim, fazendo uns comentários nada a ver, assim, tem gente que é fresca. O quê? Você já abriu pra comentário o podcast? Deus me livre. Ai, vamos abrir só esse episódio só pra avaliação, por favor. Daí todo mundo faz as avaliações mais bizarras e daí você responde. Na verdade tem. Você deixa aberto? Eu tenho pavor. Aberto, eu não deixo aberto, não. Você não deixa? Nossa, eu tenho pavor. Eu tenho pavor da voz do povo. Mas você quer a prova. A prova? Do que você tá falando? Do Spotify? Você quer a prova. Não sabia. Eu achei que fosse, incontrolável. Incontrolável. Mas sendo honesta, eu perdi... Eu não sei mais como faz. Porque como o podcast não é do Spotify, quando eu entro na conta, eu não consigo mais fazer isso. Eu preciso reaprender. Porque eu não aprovo nada há muito tempo. Quando você entra na conta, vem uma equipe com armas e te tira da sua casa. E te joga na rua cada vez que você tenta abrir sua conta. Não, mas olha, é o seguinte, se der... Se uma vez já tiver aprendido comentar dá. A fazer, eu só não consigo... Por favor, comentem avaliando o caso bizarro como se fosse um dogão que foi entregue na sua casa. Gente, não, eu quero isso. Faltou o purê. Exato. A uva passa não estava tão passa quanto eu gostaria. Ela estava um pouco molhadinha. Avalie o caso bizarro como 2023 inteiro. Sim. Como se fosse um grande dogão. Como se fosse um prato de comida. Uma marmita. Mas, gente, de qualquer forma, obrigada quem esteve aqui. Já saiu. A essa altura do campeonato não tem mais ninguém. Nós estamos falando pra parede. É o último episódio do ano. Acho que tá tudo bem surtar. Esse ano foi um grande surto. Mas acho que a gente pode começar os causos, né? Que eu começo aqui com um date sensitivo. Olá, Mabê. Olá, Chico. Olá, Fi. In memoriam. Cada vez que falarem o nome dele, eu vou soltar uma vinheta assim. In memoriam. Então vamos lá. Olá, Mabê, Chico e Fi. In memoriam. Apresentação de PowerPoint com umas pombas, assim. Pelo amor de Deus. Tudo bem, pode me chamar de Will. Faz um tempo que eu venho acompanhando o seu podcast e desde então não perco um episódio. Já passei por alguns casos bizarros, mas um em específico me arrepia até hoje, então decidi enviar. Tudo começou na famosa era solteiro após término de namoro. Ai, gente, essa fase é sempre puxada. É suscetível. Quando o corpo tá mais aberto para assombração, é o imediato momento de um término. É o momento mais vulnerável para você entrar numa seita. É o melhor momento pra entrar numa seita, assim que você acaba um relacionamento. Busque uma seita. Acabou um relacionamento... Você tá com vazio. Você tá com vazio. Sua vida vira uma casa sem mobília. Daí você precisa colocar uma mobília. O que é uma mobília? Uma seita, um psicopata. Eu, quando terminei meu casamento uma vez, foi a vez que eu quase saí com um psicopata. E meu ex me salvou. Foi maravilhoso. Ai, você me contou essa história que foi absurda. Eu amo, cara. Meu ex chegou na portaria do meu prédio e falou, você tá maluco? Você tá saindo com esse... E daí ele começou a falar, como ele realmente gostava de você. E a gente voltou. Te amo, Renan. Você me salvou de um psicopata. Obrigada por salvar o Chico. Não, era bizarro. E o bom é que eu já comentei isso em algum lugar e o cara veio atrás de mim. Meu Deus de Veio me mandar mensagem dizendo, não é bem o que você pensou, não é... E é super o que eu pensei. Nossa. Mas que bom que ele falou isso, não, tipo, ele sai de uma lata de lixo na Avenida São João. Esse foi o contato que tivemos. O que o Will começa dizendo aqui? Não quero dizer que não fui criterioso escolhendo alguns dates. Mas sabe como é? Às vezes o Tinder nos coloca em algumas situações bizarras. Depois de uns dates, a gente já perde um pouco a paciência de ficar naquele oi, tudo bem, é de onde, o que gosta de comer. Às vezes a gente só quer algo mais direto, né? E foi uma dessas que esse caso aconteceu. Usando o Tinder, encontrei um boy, X. No primeiro encontro com o X, aparentemente tudo normal. Saímos numa noite pra comer um açaí. Nada muito legal. Achei muito bom. Acho uma boa ideia de primeiro date. Comer um açaí. Eu acho tudo bem o primeiro date ser uma coisa meio, sabe? Tipo, de dia, uma coisa tranquilinha. E é bom porque já esculacha, né? Já fica com o dente preto de açaí, sabe? Exato. Você já apresenta a sua pior versão pra pessoa. Foi aí que decidimos ir pra casa dele pra ver um filme. Tá, então de açaí foi pra filme. Quando chegamos lá, decidimos ver um filme de terror. Por que não? Até aí tudo bem. Aquele clima tenso, os dois abraçados, filme de terror é perfeito para um date.
Concordo, mas não pro primeiro. Isso é a minha opinião, né? No caso, não do Will. Isso era o que eu pensava. Só pra deixar claro. Pra deixar claro. Isso é uma opinião pessoal e não reflete as opiniões da Amazon, da Wondery ou do aplicativo que vocês estiveram ouvindo. Nenhuma opinião sobre filmes de terror ser ruim pra date reflete a opinião real da Wonder. Quando o filme começou, o boy parecia querer me assustar de qualquer jeito. Colocou um filme que ele já havia visto e nos jumpscares ficava tentando me assustar constantemente. Eu não me assusto tão fácil, então pra mim tudo normal. Gosto. Você gostou? Eu faria. Eu também faria. Claramente nós somos tóxicos. Mas assim... Vai ser só isso, acabou o caso. O boy, na metade do filme, olhou pro canto do quarto e disse: Ei, tô vendo um homem parado ali. Mabê, como eu disse, não sou de me assustar fácil, mas isso pra mim foi um pouco demais. Tentei ignorar o ocorrido, pensei que ele estava apenas tentando me assustar. Como ele fez durante o filme todo, mas ele ficou insistindo nisso. Que estranho, tá parado e nos encarando. Acho que veio contigo. Eu, sem acreditar, fiquei rindo de nervoso. O quarto dele, eu acabei de perceber que deve ser horrível ter um date comigo. Acabou de descrever, era você. Ele só mudou o gênero pra não denunciar. O quarto dele que a gente tava era pequeno. Olhei pro lado onde ele tava apontando e não tinha nada ali. Minha espinha gelou. Perguntei, tu é sensitivo por acaso? Eu costumo ver algumas coisas. Eu amo que só me lembra tu é. Tu é. Eu costumo ver algumas coisas, ele respondeu. Na mesma hora, pedi pra ele parar com aquele tipo de brincadeira, porque tava cortando todo o clima. Naquele dia, ele parou. Naquele dia. Como o papo tinha sido até interessante e o boy era atraente, eis que uma semana depois o segundo date rolou. O que é isso aí, Chico? A gente sempre conta. Desespero. Não, o tesão que vai matar a gay. O tesão é o maior inimigo da gay, óbvio. O Darth Vader da gay é o tesão. Se você se livrasse do tesão, você ia ser tipo o presidente dos Estados Unidos. Com tesão, você não consegue nem ser a Gretchen. Não consegue. O tesão limita muito o nosso potencial. Precisamos falar sobre isso. E aí, só que precisávamos de um local pra ir, pois ambos, na época, morávamos com os pais, sem local. E, gente, a gay sem local... Com tesão, é uma gay que... Vulnerável. Eu acho que é aceita. É uma gay que vê o Jack Stripador e fala, dá pra ser no carro? Dá pra ser, exato. Consigo meter num Corsa? Acho que sim. Só que, bom, eis que surge a ideia de irmos em um motel. Mabê do céu. Eu morava na época numa cidade que tinha um pouco mais de 4.000 habitantes. Não é nem cidade, sim mini município. Precisávamos ir à cidade vizinha em busca de um motel. O perrengue já começava aí. Se não fosse constrangedor o suficiente, o motel que encontramos na cidade vizinha era macabro, caindo aos pedaços. Uma vibe meio Bates Motel e não estou exagerando. Vou fazer uma leve descrição do lugar para que vocês entendam a minha situação. O portão de acesso do motel não era elétrico e estava chovendo no dia. Quando chegamos com o carro, uma senhora saiu correndo com guarda-chuva e empurrou o portão. Gente, você tem certeza que era um motel? Você tem certeza que não era um bingo ou uma igreja? Pelo amor de Deus! Ai, ótimo! A velha passou e bateu a porta. Vamos entrar do motel. Gente, olha, a gente não tende a culpar a vítima nesse podcast, mas também não pede muito. Você tá de joelho implorando. Gente, juro que eu não tava preparada pra isso. Nesse momento, já estávamos morrendo de vergonha. Porque a senhora veio nos atender ao lado do carro e nos entregar a chave da suíte Lua Cheia. Gente, não. O quarto foi a coisa mais bizarra que eu já fui. Todo branco, frio, com um ponto de luz branca bem no meio. Tinha corações impressos em papel A4, colados pela parede, e um letreiro também impresso. Cada folha uma letra em cima da cama dizendo cantinho e embaixo do amor. O que mais me doeu é que não estava nem centralizado. Gente, o motel é só cafona e ele tá dizendo que é mal assombrado. Vai, vamos lá, vamos distinguir que são duas coisas. Cafona existe, mal assombrado existe. Eu entrei, tinha uma pintura colorida de um homem com os braços abertos. Exato. Era tipo o Romero Brito, assim. Não, era tipo um quadro do Romero Brito. Você tava num consultório de dentista.
Vamos distender. Vamos uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Sinceramente, não sei como consegui ter a coragem de ficar sem roupa num lugar desse. Um quarto bizarro, típico de filme de terror. Onde a qualquer momento poderia sair um louco de um alçapão e matar todo mundo. Eu acho que era mais provável que saísse uma galera pra jogar bingo. Eu acho que é mais... Exatamente. Eu ou uma galera que tava indo jogar beach tênis. Que é essa vibe. A vibe motel descentralizado, cantinho embaixo do amor. Eu acho que é uma vibe, uma galera um pouco mais na dela, assim, uma estética própria, uma estética que passa por Romero Brito, luz fria, azulejão. Luz fria, azulejão. Gosto. Mas o mais bizarro foi o que aconteceu depois. Estávamos indo tomar um banho, quando o boy fez exatamente a mesma coisa que fez no primeiro encontro. Olhou para um canto e disse que tinha visto um homem ali parado. Gelei. Dessa vez sem contexto nenhum para ele lembrar de uma coisa dessas, tirando o fato do lugar ser meio cenário de filme de terror. A gente não tava de fato vendo um filme que envolvesse isso. Cortei ele na hora e disse pra parar com aquele tipo de brincadeira, que eu tinha medo de brincar com isso. Foi quando o boy começou a falar que não estava brincando, que estava vendo mesmo. Pedi de novo pra ele parar e ele foi ao banheiro. Quando voltou, conversando comigo, ele parou de falar, olhou pro canto novamente, olhou pra mim e disse: Cláudio? Eu com muito medo, mas me fazendo de louco, só respondi: Que, Cláudio? Cláudio. O boy então olhou pro canto e disse: Ele disse que se chama Cláudio. E é o mesmo que sempre vejo perto de ti. Cláudio é o nome do meu avô, que faleceu anos antes. Ai, que fofo! É que nem Ghost! É Mas Ghost? No motel, no cantinho do amor. É Ghost, que é o Whoopi Goldberg vê o fantasma e a Demi Moore não vê? É Ghost! É Ghost, mas porra, no motel não, né? Ai, coitado do vô Cláudio, ele não sabe muito o que ele tá fazendo. Ele já tá meio tantando a cabeça, ele tá esquecido. Talvez o Cláudio... Isso foi de verdade? Cara, era o Felipe chegando. É só o Felipe vestido de preto. Cara, foi muito bom, porque parece que foi ensaiado e não foi. Gente, a gente tá falando literalmente de uma porra de uma pessoa. Chamada Cláudio. Oi, prazer, Cláudio. Nossa, desculpa. Gente, desculpa. É um milagre de Natal. O Felipe reviveu. Ei! Christmas Miracle. Tarara. Entra a Mariah Carey pra fazer uma participação especial. Ai, gente. Ai, meu celular caiu no chão, calma. Gente, instaurando o caos. Instaurando o caos. Nossa, foi muito bom, porque ela real assustou. Eu já tinha te visto. Eu tava eu tipo, não tinha olha. Visto, eu tava tipo. A gay Você tinha me atrasou. visto? Você tinha me visto? Eu tenho uma boa visão lateral. Eu tenho zero visão Pior que lateral. eu tenho, só que eu tava tipo tão entretida. E é uma Você história. deu um gritinho muito delicioso. E eu falei, calma, ela tá fingindo, ela finge bem, né? A atriz, ela. Mas eu faria isso. Dá um anjo pra ela. Dá um anjo pra ela. Dá um anjo pra ela. Fala, gente, me nossa, que apavorou? atuação. Porque a gente Oscar, tava falando winner. de uma pessoa parada olhando. E aí tipo assim, eu tive uma visão lateral, eu falei, cara, a câmera tá parecendo uma pessoa. Eu tive isso. Teve uma vez que o Ariel levantou também, lembra? Eu dei um puta berro. É que a Mabê é muito fácil de assustar, gente. Já morei com a Mabê, ela assusta muito Alguém fácil. falando de jumpscare aqui é a vítima, né? Não é o algoz. Exato. Algoz. Ela assusta muito Bem-vindo, fácil. Felipe. Você quer contar pra Vamos gente brindar? onde você tava? Vamos brindar? Ah, você tá com piercing novo! Que novo, menino? Você não tinha esse ponto de luz aqui. Lógico era uma que argola. Não era ponto de luz. Ai, o Chico grava comigo faz meses. Não, Mas é que eu nunca você sentei desse trocou a lado, ó. argola. Lógico que não, gente. Esse daqui sempre foi meu piercing. Não era ponto de luz antes. Ai, Ele gente, tá com tá ponto bom. de luz na Não, faz tempo sobrancelha. que ele tá com nem ponto da de Eu luz. nunca troquei. Ele tá Quando eu coloquei ele tá esse, eu com nunca piercing de troquei a joia. OnlyFans que ele não Ele tinha. inventou. Eu nunca troquei a joia. É um piercing que só pessoas que têm OnlyFans Rebobina têm. aí, rebobina aí, rebobina aí. Retrospectiva. Ok, vamos voltar pro Cláudio. Resumindo, tá? O boy assusta o boy. Aquela, Fala que no motel tem alguém parado e é o Cláudio que é o vô que é o dele. Cláudio, que é o vô dele. Tá bom. Vamos lá. Cláudio é o nome do meu avô que faleceu anos antes. Assim que ele disse isso, cortou o clima total. Nunca senti uma sensação tão esquisita e tanto medo. Pedi pra ir pra casa e nunca mais saí com o rapaz. Logo que cheguei em casa, fiquei tentando encontrar soluções lógicas pro ocorrido. Como, por exemplo, o boy pode ter stalkeado meu Facebook e encontrado o nome do meu avô. Mas meu Facebook era fechado, eu só conversava com ele por Insta e WhatsApp mesmo. Depois disso, ele só chutou um nome. Eu Calhou acho do também, seu... Cláudio. E é um bom nome, É um né? bom nome, Todo Cláudio. mundo conhece um Cláudio. É. Mas peraí, o cara chutou o nome do avô do menino. Não, falou que tava vendo um homem no segundo date. No primeiro date ele falou que tem um homem no quarto. Chamado Daí, Cláudio. Passou, não. Daí no segundo tá. date eles foram no motel que era só cafona. Daí ele descreveu um motel
que era tipo um motel do Romero Brito, só que falando que era mal assombrado. Eu falei, não, é cafona, não é mal assombrado. São coisas diferentes. E Eles chegaram no motel e uma senhora... São bem próximos, mas são... Ele falou, uma luz branca, um azulejão. É tipo, é cafona, não é mal assombrado, é diferente. Tá. Exato. E daí ele olhou de novo no canto do Hotel Cafona e falou, tem um homem, e ele disse que chama Cláudio. Daí ele ficou, ai, Cláudio é o meu vô, não pode. Tá, mas pode ser qualquer Cláudio até aí, né? Tá aí todo mundo. Qualquer Cláudio que morreu. Vários outros Cláudios morreram, né? Exato. Pode ser o Cláudio Henrich, que participou do No Limite. Meu Deus. Claro. Aí, gente, ele procurou um centro espírita, meu Deus. Procurei centro espírita, semanas depois contei o ocorrido, sem os detalhes, recebi um passe. Me falaram na época que realmente sentiam ainda uma presença do meu avô no nosso plano. Ele poderia sim ter se agarrado a mim de certa maneira, pois éramos próximos quando ele faleceu. Desculpa, mas o termo se agarrado quando você tá falando de um motel... Vamos escolher outro jeito mas de falar. Mas se agarrou a ele, por que o outro menino que viu? Porque é que nem Ghost, só o Whoopi Goldberg, velho. Você precisa ter a sensibilidade. Tá. É o dom. Tá. Também perguntaram pra mim se eu morava no mesmo local que meu avô morava e pasmem. A casa que eu morava na época foi construída em cima da casa que meu avô iria construir. Ai, gente, iria construir. Ai, meio em cima das ruínas do avô asteca. Não, que ele iria construir. Então não tinha nada que ele iria. Então é só um terreno, chama terreno. É só um terreno que, assim, um dia ele sonhou. Exato. Desculpa, em cima de onde você já pensa, a casa ruiu, pegou fogo, construiu outra em cima. Não, então é também conhecido como terreno da família. Não, algum terreno. Exato. Um terreno. O Will conta, ele começou a obra e faleceu. Meu pai, tempos depois, terminou e nós mudamos pra lá. Não, eles mudaram... Era meio... Era meio ruínas. Era meio ruínas, na verdade. Era mais ou menos ruínas. Rezaram pelo nome dele no centro e pediram para que eu rezasse em casa também. Informaram que aquela presença não queria meu mal, mas que eu deveria rezar para que encontrasse um caminho melhor. Mas também não queria que eu metesse. Eu não quero ser o mal, mas não vai fazer coisa errada. Mas com esse aí, não. É. Enfim, esse foi o meu caso. Descobri uma presença a partir de um date. Até hoje fico pensando se a presença fosse realmente do meu avô, eu deveria ter visto toda a cena do motel e outras. Que vergonha. Meu Deus. Não, é meio bad pensar que seu avô tava no motel com você. Vira a cara, viu porque quis, desculpa. Né? Ele é um fantasma com autonomia. Exato. Viu porque quis. Não com tanta autonomia, porque ele não achou o lugar de luz dele, né? Tá pesado, fecha o olho. Continuo indo pro centro espírita de tempos em tempos, sinto que me ajudou muito, e desde essa época sinto que houve uma melhora. Nunca mais saí com guri, pois prefiro não saber se tiver alguém me observando no momento. Um forte abraço. E cuidado com os matches que derem no Tinder, gente. É uma boa... Desculpa, ele tá culpando a vítima. O date dele era só a vítima, cara. Mas eu acho... Vítima da sensibilidade. Tem que contar. Ele era sensitivo. Você ia ficar quieta? Você tá lá pegando uma pessoa, você começa a ver um velho, uma véia no canto, você vai ficar quieta? Aí vamos continuar, tá gostoso. Eu acho que tem que contar. Tem que contar. Eu acho que eu contaria. É que nem traição, assim. Traição de amigo, contar ou não contar? Mas é que depende. Fantasma de antepassados, contar ou não mas contar? eu acho que depende. Se você, tipo assim... Will, se tu já me quiser. Cláudio, eu acho que se você já tem isso e já tá acostumado... Exato. Tem gente que não conta e vive a vida normalmente. Mas era isso, o cara já vi, entendeu? Aí toda vez ele vai falar, fulano tá aqui. Lá, Beltrana. Você preferia que o cara desse ghosting nele? Porque aí você vai parar literalmente ghosting. Na verdade, eu quero, sim. Porque a outra alternativa é ele não falar nada pro Will. Se você puder, por não quero mais te ver porque o velho tá olhando pra gente no canto. Will, eu vou te dar um ghost porque tem um ghost. Eu vim aqui no motel pra gozar. Eu não vim aqui pra ouvir essa historinha de quem você veio. Aí veio pra você fazer sacanagem com o velho. Eu gostaria da gente estressar um pouco mais a ideia do ghosting, porque eu acho que tem material aí, hein? Um ghosting feito por causa de ghosts. E se o cara é fetichista? Ele gosta que outras pessoas fiquem assistindo. De outros ghosts? E ele daí tava é lá em 1 milhão, assim. Daí é tipo a cartela cheia do bingo, assim. Ele é o cara é sensitivo, médium. E também tem fetiche de ser observado, mas só por fantasmas. Não por pessoas É o voyeurismo do além. É o voyeurismo espiritual. Acho que não tá fácil de achar um desses. Se não tá fácil de achar um homem e ponto, um homem sensitivo com fetiche voyeur do além, tá babado. Tá babado. Boa, vai pro próximo aí. Não, eu não vou ler esse título. O demônio é uma passiva obcecada por mim. Não, assim... eu me sinto um pouco demônio. Eu vou ficar só nesse título, obrigado. Qualquer coisa que vier depois disso não vai ganhar de demônio. O melhor título da história. É uma passiva obcecada por mim.
Olá, Mabê, Chico e Fi. A gente tava falando em memória cada vez que a gente falava Fi, mas agora você... Em memória, eu renasci, o espírito de Natal. Espero que vocês Esse episódio estejam vai ser bem. no Natal. A gente não pode No fazer dia do nenhuma Natal? comparação É com a última Jesus e segunda. renascimento. Tá todo mundo pensando nisso, mas nós não vamos Não cair vamos nessa fazer, arapuca. não. Porque A gente é cancelamento. melhor do que Quem isso. renasceu? Olha, Jesus. você deu uma engolida agora. Viu? Quem ficou renasceu? muito nervoso. Eu demorei um pouco porque vai que, né? Respondendo a pergunta, engole ou cospe sem ela ter sido feita. Jesus Christ. E hoje é 25 de dezembro. E eu nasci dia 23. Ai, você é Jesus! Pra você. Nossa, você puxou um parabéns pra si mesmo. Ai, que legal. É lógico, É porque... literalmente o Felipe. Ai, Gente, eu... Gente, o Felipe é a pessoa mais próxima de Jesus. E que eu já ninguém vi. falou Sim. nada. Ele simplesmente começou a bater palma e cantar Não. parabéns pra você. É Ninguém se porque foi eu pra disputo. ele mesmo. Eu disputo o aniversário com a pessoa mais famosa do mundo, né? Jesus Christ. Você acha que é uma disputa? É, óbvio. Você acha que tá no É entre páreo? eu e ele Você ali, acha ó. que tá no páreo, tá Eu bom. e ele. Só pra saber, não, agora que você renasceu... Eu, ele e a Cláudia Raia. Acho que agora que você renasceu, você ganhou pontos. Assim, você tá quase. Eu tô chegando lá. Tá Quase. chegando lá, vamos. Vai, passivo obsessivo. Espero que vocês estejam... Espero que vocês estejam bem. Felipe não tá. Aparentemente ele tá cantando parabéns pra ele mesmo. Podem me chamar de Gael e tenho inúmeros casos, mas sempre tive preguiça de escrever. Depois do episódio 11 da Amazon sobre paralisia do sono, resolvi enviar. Que bom, Gael, que você venceu sua preguiça. Já adianto que meu caso ainda tá acontecendo. Uma figura me visita constantemente em pesadelos e paralisias recorrentes. Tudo começou quando eu tinha por volta de 13 anos, época em que eu dividi o quarto com as minhas 3 irmãs. Era comum que eu acordasse de madrugada com medo, sentindo que tinha mais alguém, como se me olhasse no escuro. Porra, tinha 4 pessoas no quarto, mais alguém não cabia, né? Acabava o oxigênio. Meu Deus, gente. Aos 14, finalmente conquistei meu próprio quarto. Foi também o período no qual iniciei os meus estudos de bruxaria. Nunca sei se isso foi uma dádiva ou um castigo. Pouco tempo depois, tive minha primeira paralisia do sono. Alguém pisava nas minhas costas. Rio horrores quando lembro que pensei que seria um caso isolado. Nossa, o bom é que ele ri da própria Rio miséria, horrores. né? É o rio horrores. Lembro-me muito bem da segunda vez que eu tive paralisia e foi depois dela que eu, então com 15 anos, comecei a ter medo de dormir. Aí é ruim, hein? Medo de dormir. A luz do meu quarto estava acesa e tinha alguma coisa na minha boca que, pela textura, era um pedaço de refil de grampeador. Que são aquelas fileirinhas Meu de grampo Deus, cor de que? cobre, não é? Refil de grampeador é. Que terror. Olhei para os pés da cama e vi uma criatura que quase me fez mijar de medo. Nossa, mas peraí, gente. Não, que título foi esse que você deu uma B pra essa história? Calma, tá chegando, Calma, tá chegando. Tão alta a criatura que alcançava o teto. Não passava de uma sombra que se confundia na própria matéria, sem rosto nem forma concreta. Sorria segurando uma caixa. Nossa, eu gostei, achei poético e eficiente. Nossa, é a Doja Cat no clipe de Demons. Ai, a gente não pode mais falar da Doja A Doja Cat tá cancelado. In Memoriam. Doja Cat In Memoriam. Você não viu? Você tá defendendo a Doja Cat? Eu não falei nada. Mas você viu? Eu não falei Você viu, nada. cara? Eu vi. Ah, tá. Eu só fechei... Eu só citei que ela tá... É porque ela é Aqui exatamente não assim. não citais Doja Cat. É uma das regras É desse porque ela podcast. tá tipo assim no... Não... No Não com sorrisão. citar, Não Não cobiçarás citais. a mulher alheia e não citarás Citarás a Doja Doja Cat. Cat. Eu só fechei os olhos e fiquei tentando chamar minha mãe, mas sentia como se minha boca tivesse costurada. Existia uma tensão no ar, puro desespero. Comecei a pedir ajuda pra minha deusa, foi quando me senti mais leve. Eu achei que a deusa fosse a mãe e que ele gostasse muito da mãe. Não, é uma deusa mesmo. Nesse momento, alguém se sentou na minha cama e tocou em meus pés. Ai. Todo inocente, eu pensei, finalmente minha mãe chegou. E ao abrir os olhos, percebi que a luz estava apagada e eu estava completamente sozinho no quarto. Até aí, tudo bem. Grampo na boca, demônio de 2 metros, Doja Cat, tudo ótimo. Depois disso, desenvolvi uma péssima relação com a madrugada. Sempre que eu dormia, acordava cheio de dores. Minha insônia me deixava acordado por 2 dias seguidos. Meu corpo recusava minha cama. Então eu dormia no chão, no sofá e em qualquer lugar onde eu pudesse me deitar. Ai, gente, Não que horror. suficiente, as paralisias do sono se tornaram rotina, acontecendo até 8 vezes por mês. Nossa. Todo dia eu sentia a presença daquele ser ao meu lado quando eu decidia me deitar, apenas esperando meu corpo desligar para poder tomar o poder sobre mim. Chegou no nível em que eu classifiquei os tipos de paralisia, como a seguir. E ele fez uma lista, juro. Tem uma lista de classificações. Primeira, paralisias com alucinações visuais. Episódios em que via aquele ser, geralmente com outro ser, fazendo algo como subir pelas paredes, chegar perto do meu rosto, com uma face desfigurada e incendiar minha casa.
Uau. Paralisia número 2. Paralisias com alucinações sonoras. Nessas, sempre havia alguém rindo, gritando ou me falando coisas absurdas. Mas era sempre a mesma voz. Paralisia do tipo 3. Paralisias com alucinações táteis. Senti alguém me bater, me cortar e me puxar para fora da cama ou me sufocar. E a última, paralisia do tipo 4. Paralisias com alucinações olfativas. Apesar de raras, essas me traziam cheiros como de cigarro, café ou de algo queimando. Gente, todas as... Todos os Sentidos. sentidos. Gente, esse tá muito bom mesmo. Não, essa história... É Feliz raro- Natal aí pra É você. raro ter essa... Feliz Ê, Natal. felicidade pra Não, sua essa família. pra mim é a melhor história Não, que a gente já boa, leu, tá- assim. É porque não de tem tensão, assim. Não tem alívio cômico, Não né? tem. Não tem, nada. Eu fiz feitiço, defumação, contratei um tarólogo, que no fim ficou com medo e não quis tirar as cartas pra descobrir quem era esse ser. Valeu, tarólogo. Valeu, Tarol. E tudo mais dentro da bruxaria. Chegou a um ponto que eu não conseguia nem ir pra escola ou trabalhar direito, o que me fez chegar à conclusão que não era nada espiritual. Eu que tava enlouquecendo. O estopim para que eu buscasse ajuda psicológica foi uma das piores paralisias que eu já tive. O demônio invadiu meu sonho, me fazendo voltar a ver o meu quarto todo. Começa a falar coisas em tom de deboche enquanto eu plenamente começo a tentar gritar e me mexer, querendo acordar da paralisia. O dono da voz, que eu percebi ser feminina na verdade, dá uma risada estridente e simplesmente me levanta no ar enquanto me gira e me chicoteia. Sabendo que estávamos na minha mente, comecei a gritar pra dentro, assim só ela ouviria, pra que parasse com aquilo. Ele respondeu, faço tudo o que tu quiseres. Ela respondeu, ela. Ah, desculpa. Ela respondeu, faço tudo o que tu quiseres. Era a Luísa Sonza. Em um tom absurdamente sexual. Era a Luísa Sonza. Ao que eu respondi com, então vai embora. Ela pareceu decepcionada, desapareceu e eu acordei do lado inverso do qual eu tinha dormido. Agora eu tomo remédio controlado pra dormir e raramente tenho alguma paralisia, mas às vezes acontece. Atualmente tenho 17 anos e semana passada decidi comentar em voz alta que estava grato por ter me livrado disso. 2 dias depois tive outra paralisia, onde a demônia apareceu do meu lado e disse rindo. Você achou mesmo que tinha se livrado de mim? Mano, não. Eu a apelidei de Cleide, mas depois de ouvir... Chegamos no alívio cômico! Ai, gente. Não, Gente, pode. pega um nome antigo da Bíblia, não pega Cleide. Não, o Cleide é maravilhoso. Não, Cleide, eu achei tudo. Cleide Eu achei é que ele... perfeito. Achei que Ai, ele Cleide, derrubou um pouco a de demônia. novo, de novo. É isso. Ah, chegou a Cleide. Ah, não, a Cleide chegou. Faça o que quiser. Ai, Cleide. Cleide, Sossega essa essa periquita, palhaçada. Cleide. Pô, Cleide. Eu apelidei ela de Cleide, mas depois de ouvir o episódio do Caso Bizarro com República do Medo, sobre o escritório em que brincavam que eu tinha um funcionário fantasma, e deram um nome pra ele. E esse parágrafo eu não entendi Não. bolhufas. Também. Eu vou explicar. Teve um caso bizarro com República do Medo, o podcast República do Sim. Medo, galera. Aham. E aí, a gente falou, né? Eles tinham um caos lá, que tinha um escritório que todo mundo brincava, porque aconteciam umas coisas estranhas. Daí, eu não vou lembrar o nome agora, mas falavam assim, isso aí é o Eric. Ah, eu ouvi isso. Até que um dia chegou uma senhora e começou a conversar. Num lugar que não tinha ninguém. Aí as pessoas ficaram meio assim e tal. Com quem você tá falando? Ela, com o menino aqui, não sei o quê. E começa a falar com uma pessoa. Então, tipo assim, ele basicamente achou assustador, porque ele pensou, se você ficar dando nome, o negócio... Vai dando trela, a Vai. coisa vai ficando mais... Vai ficando verdadeira. Desculpa pelo caso longo e já agradeço por lerem. Amo o podcast, lembro de ficar caçando o caso bizarro quando ainda era um quadro do Modus. OBS, estou me tratando com ótimos profissionais, então tá tudo melhorando, não se preocupem. Gente, Nossa, foi um dos não. poucos casos que eu me preocupei na vida. Eu também. Qual que é o nome dele mesmo? Gael. Gael. Gael do céu. É. Agora, o demônio é uma passiva obcecada por mim. Eu não entendi esse título. Provavelmente não foi o Gael que fez, acho que foi o Thiago, viu? Vou perguntar. Thiago, você arrasou no título, mas assim... Não tem... Propaganda enganosa. isso é um Propaganda segundo enganosa. semana. Propaganda Eu achei enganosa. que você é um ótimo. Eu achei que a gente ia dar super Exato, risada e a gente ficou tem, assim, ó. tem uma bunda voadora sem corpo em mim, sentando e quicando. Foi só uma história Nossa, velho. Assustadora. Não, porque é assustador você pensar em ter medo de dormir, mano. Você É a pior coisa do mundo. tem medo de ir pra cama e Eu descansar. já tive Deus me isso por... E em alguns momentos, nunca por conta disso, mas eu, tive muita insônia. Nossa, já passei horrores com isso. E ver ele contando isso, ele tem 17 anos. Nossa. Então eu fiquei bem, assim, chateada. Porque, mano, é Agora muito pesado você agora passar por uma tudo isso. coisa, Gael. Você falou com seus pais sobre isso? Provavelmente, né? É bom falar, né? Deve Com ter seus falado. responsáveis. Acho que pra ir pro É, pro seus psiquiatra. responsáveis.
Tem 17 anos, tá quase virando gente. Aquelas... Não, ele faz isso desde os 14. É bom falar com Mas acho que deve ter falado pra ele ter buscado ajuda profissional, né? Porque, meu Deus, gente, que vida triste, que terror. Não, vai dormir. Vai. É pesado, mas é isso, tem que buscar ajuda. E é muito doido, porque ele conta que foi meio quando ele ganhou o quarto dele, né? Sim. E aí, tipo assim, porra, mas... Eu fiquei meio pensando assim, pra que ganhar esse quarto, sabe? Tipo assim, que terror. Que presente, né? Mas não, Gael, que bom que você tá bem. E o que a gente deseja pro Gael? Um ótimo 2024. 2024 né? Sem a passivona. Sem a passivona pra te perturbar. 2024 sem essa passivona te perturbando. Que o demônio é apenas assustador e ele virou a passivona. E não tem absolutamente nada de passivona. Não tem nada. Mas é bom, assim, acho que também, se der um apelido merda, tipo passivona, daí ela pode ficar ofendida e ir embora. Assim como ele usou... É verdade. Vai que essa demônia aí não quer ser passivona e falar, não, aqui eu não vou ser passivona. A Cleide pode ficar brava. A Cleide não, eu sou ativa. Mas menos Cleide pra você em 2024 e que ele seja incrível pra você o próximo ano. Menos só pra você, Cleide, Gael. Menos Cleide pra todos nós. Menos Cleide maioridade e menos Cleide. Menos Cleide. Bom, vamos lá. Próximo título, vamos ver aqui, hein, Thiago? Se esse título aqui faz jus a... O próximo caso se chama Precisamos de uma chuva de sal grosso. Começa assim, ó. Meu sonho é esse caso ser lido em um episódio com o Chico e Fi. Sonho realizado! Feliz Natal! Mas não queira roubar o Natal, que ele é do Felipe, tá? A única estrela do Natal chama Felipe. O aniversário é meu, mas o presente é seu. É isso, assim, ó. Como chamar a atenção pra si. Como revelar mais uma vez que é o seu aniversário, né, amigo? Me chamo Tereza. Tereza, essa leitura é pra você. Não é meu nome. Então não é você, Tereza. Seja então lá não quem... é pra você. Então seja lá quem você for. É pra outra pessoa. Na verdade, não é pra você, Tereza. Pra você, Tereza. Não é meu nome, quero me preservar, mas é o nome da minha gata. Beleza, é a gata Tereza e a dona da Tereza. Primeiro, queria dizer que amo o Modus e o caso bizarro. Agradeço por vocês me manterem distraída para não pensar nas merdas que podem acontecer enquanto atravesso a cidade sozinha às 10h30 da noite, voltando do curso. Pro bairro mais perigoso da cidade. Ah, que gostoso, Tereza. Olha, eu gosto de gente que ouve em paz. Sim. As pessoas ouvem lavando louça, as pessoas ouvem fazendo faxina, ela ouve correndo no bairro mais... fugindo pela vida dela no bairro mais perigoso. A Tereza, veja agora. A Tereza é de Teresina. Olha aí. Só melhora. A Tereza é de Teresina, Piauí. Antes de tudo, quero dizer que sou muito cética e que tive quase nenhuma experiência estranha. Mas algumas coisas daqui me fizeram pensar muito se vou atrás de alguém pra jogar sal grosso nessa casa inteira. Bom, vou começar contando de um episódio que aconteceu essa semana aqui em casa. Moram eu e mais 5 jovens, e numa noite onde todos já estávamos em suas camas, eu só esperando o sono chegar. Comecei a ouvir o som de alguém chorando, vindo da cozinha. A parede do meu quarto é a mesma de lá e dá pra ouvir nitidamente qualquer som. Era um choro de uma mulher. Às vezes era alto como choro de desespero e às vezes apenas aquela respiração de quando tentamos encontrar ar em meio à vontade de chorar mais. Aquele choro sonoplastia do ratinho. Ai, Tereza, desculpa. Ai, Tereza. Foi muito coisa de amigo. Assim. Ai, Tereza. Só você, TT. Eu pensei que poderia ser minha amiga do quarto ao lado que veio pra cozinha chorar. Por, sei lá, a vida, né? E você não foi lá ajudar ela, Tereza? Foi lá conversar com ela. Fingir que estava dormindo. Né? Cada um com seus problemas. Quero que essa mala do caralho saia logo de casa. Fingir que estava dormindo. Tá na hora já. Pensei em levantar e ir lá. Pensei em levantar e ir lá, mas estava sentindo algo estranho. Não sei explicar. E acabei não indo e adormecendo. Sentindo algo estranho, preguiça. De ajudar a amiga, né? No outro dia, conversando com a minha amiga, ela veio me perguntar se eu estava bem, porque ouviu os sons de uma mulher chorando e pensou que fosse eu. Mas que não conseguia sair do quarto pra ir me ver.
Olha, a outra também com preguiça de ajudar a amiga. Vocês estão bem de amizade, São só duas colegas de casa que uma odeia a outra, morre de preguiça e fica... Não, um fantasma está me acorrentando na cama. A casa tá pegando fogo, ela tá assim, Tereza pegou fogo. Ela fazendo a unha, assim, vendo uns vídeos da Karen Bakini no YouTube. Tá lá, hein? Será Gente, que o fantasma, um peso muito grande. Base da Virgínia na tela do YouTube. Foi então que percebemos que algo de errado não estava certo. Todo mundo estava dentro do quarto e não havia mais ninguém na casa. O som era nítido. Era claramente uma mulher chorando. E até hoje... Peraí, Desculpa, eu arrastei um copo sem nenhuma necessidade. Eu não precisava fazer nada, eu só fiz pelo barulho. Eu só quis fazer uma sonoplastia. Você quer arrastar a mesinha um pouquinho aqui? Enquanto... Gente, você quer transformar esse episódio também em você? Quem tá com mais unha? Eu trouxe uma lousa pra gente fazer. Aqui, eu tô com a unha bem grande, ó. Ai, gente, olha... Ainda bem que foi bem na parte que eu errei a leitura. E dá pra... Eu tava te ajudando, eu tava te salvando. Foi o Ao Chico contrário da Tereza, eu salvo as pessoas que estão do meu lado. Na parte que você errou a leitura, todas. Parabéns pra você, meu presente. Nessa data. Não, tô brincando. Tá brincando, né, Tereza? Né, Tereza? Foi então que percebeu... Vai, seja ali... Eu amo que foi exatamente depois. Foi. Todo mundo tava dentro do quarto e não havia mais ninguém na casa. O som era nítido. Era claramente uma mulher chorando. E até hoje não sabemos explicar, mas resolvemos não ignorar. Pois depois disso, fomos conversar sobre todas as outras coisas estranhas dessa casa e da possível necessidade de uma limpeza energética aqui. Só pra contextualizar um pouco. Recebemos muita gente do tipo com toda espécie de doença aqui, que vem do interior pra fazer tratamento. Oxi! Além de que muitas dessas pessoas não gostam de nós e só vêm porque precisam de médico. Ué, o que tá acontecendo? Como assim, mas não gostam de nós como? Deve ser um hospital-escola, não? Não, mas ela mora na escola. Não, mas é o curso dela, ela mora em Teresina, deve ter um hospital-escola lá. Sim, mas por que ela recebe na casa dela? Essas pessoas? Elas vão na casa dela. Será que ela não é uma benfazeja? Vamos ver, vamos ler, vai que ela explica. Já tivemos situações como um senhor... Não, ela não explica. Um senhor de idade que passou uns meses pra tratar um câncer, mas acabou morrendo aqui, nesta casa. Oi? Ou uma moça que também se hospedou aqui para tratar de um câncer, mas acabou morrendo no hospital. Porém, uns 2 dias depois da morte dela, minha tia veio pra cá, ficou dormindo no mesmo quarto onde ela ficava. Relatou que no meio da noite ela acordou e tinha uma moça no quarto mexendo nas gavetas, que parou, olhou pra ela e disse: "Relaxa, eu estou bem agora. Nada mais me dói, só vim pegar o que deixei aqui." Daí a moça entrou no banheiro e não saiu nunca mais. Pegou um tubo de Neutrox, uma calcinha e falou: "Falou, galera!" Cara, eu amo quando o Chico fala de condicionador, ele sempre fala Neutrox. É minha infância! É o único que eu conhecia, Neutrox. É sensacional. Eu não tem que tinha entrar nesse acesso. banheiro aí pra ver se ela tá lá ainda. Eu não tinha acesso a condicionador de qualidade. Não, na Neutrox é ótimo. Eu tô muito intrigado aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. A pessoa não explicou nada. A informação veio jogada ali. Tipo assim, é um Airbnb? Que porra é essa? Por que essa casa... Porque vocês moram... vocês moram em 5 pessoas, né? Porque ela só recebe pessoas com doenças. Foi o que ela falou. Talvez seja uma hospedagem porque ficar perto de um hospital, deve ser perto do hospital. É isso. É isso, matamos. Eu acho que não, porque vai ficar na casa dela. Mas ela falou de 2 pessoas especificamente com câncer, então talvez seja próximo de um hospital que trata câncer. Pode ser. Tem uma especialidade em oncologia. Tá. Aí ela disse: "Relaxa, tô bem agora, só vim pegar o que deixei aqui." Dananã. Daí a moça entrou no banheiro e não saiu nunca mais. E eu amo que é um fantasma meio... Relaxa. Relaxa. Ô, relaxa de Bob aí. O fantasma vai, ó, Lecão, relaxa, Lecão de Bob pra véia, assim. Ô, véia, Lecão, fica de tranks, fica de boa que eu tô aplicando Vazaire. Vazaire? Que fantasma é esse? Tô Não era aplicando Vazaire. Não era uma um jovem fala assim. Não era uma velha. Essa é uma imitação de um velho imitando um jovem. No caso, eu. Aí ontem que eu fui encontrar uma pessoa e ela falou: "Nossa, você só tem 37 anos? Eu achava que você tinha uns 60. Que isso, gente? Que isso? Como assim 60 anos? Daí ela falou assim: "Não, é porque você viveu tanto." Eu falei: "Você nem me conhece pra dizer o que eu vivi e o que eu não vivi." Gente, que... Ai, você viveu tanto. Aplica de Vazaire. Aplicar Vazaire. É fantasma assim: "E aí, Lecão, firmão, tô aplicando Vazaire."
Essa é uma imitação de um fantasma jovem. Ai. Quero ver você imitar um fantasma jovem melhor do que eu. Deixa o Felipe imitar os jovens, que ele é melhor que a gente. É óbvio, ele tem piercing de OnlyFans. Ele é clubber. Piercing. Vamos voltar aqui que eu tô intrigado com essa casa. Tereza, eu preciso que você envie um e-mail pra Mabê, Ô, Tereza, explicando essa casa, contextualiza tá? sua casa pra nós. Porque como é que assim as pessoas doentes vão pra sua casa Tipo, se eu ficar aleatoriamente? doente, eu posso ir pra casa da Tereza? É isso que eu quero saber. Porque eu tô me sentindo meio com a garganta meio ruim. Tereza, eu posso ir pra Tereza, tua casa? tô colando. Eu tô meio com a garganta ruim também. Só pra... Colamos lá, então, em Vamos colar em Teresina? Partiu Vamos. Teresina? Partiu Teresina? Minha tia, sabendo do caso, se recusou a continuar no quarto e foi dormir com a gente. Tá, beleza. Esses foram os mais sobrenaturais, mas tem coisas estranhas como um homem que ficou andando pela casa e meu amigo que mora com a gente achou que era um hóspede doente. Mas quando foi atrás pra falar com ele, não tinha ninguém. Como assim, um hóspede doente? Porque eles só têm hóspedes doentes, eles são viciados em hóspedes doentes. A sua casa É uma pensão. Será que eles Pra mim é uma pensão. Pode ser uma pensão. E daí eles alugam os quartos que estão disponíveis pra pessoas que vão pra capital então fazer um beleza. tratamento É médico. isso. Mas eles só alugam pra gente que tá doente. Porque só gente que vai doente vai fazer tratamento médico no E por que hospital. vocês estão Não, mas morando aí? eles Essa é a colocam isso, por pergunta. exemplo, se a pessoa fala assim, eu queria, tipo, alugar 2 dias. Mas você tá doente? Não, então não pode. Elas fazem um check-up na pessoa. Se ela estiver bem, ela não é aceita. Tipo, você não faz cheque calção pra entrar, você faz um exame médico. Você não vai morrer se você ficar hospedado aqui não querer. Vai embora, vai pro Ibis. Então, gente, eu acho que eu tô achando que é uma pensão, mas por que as 5 pessoas que estão lá não estão doentes? As outras 5? Quem falou? Esse é o plot twist. Já pensou no final? Nós também não estamos vivos. A gente é. E ela tá escrevendo o Nós texto. somos eles. Nós somos eles. Mas quando foi atrás, não tinha ninguém. E esse dia a casa não havia recebido nenhum paciente. Inclusive, manda um beijo pro meu amigo. Ele ama vocês. Oi, amigo. Espero que você esteja bem. Tem o nome sem ou é só um doença. amigo? Um beijo, amigo. Beijo, amigo. Amigo de Teresina. Espero que você seja uma pessoa viva e eu não esteja mandando beijo pro vô Cláudio. Beijo, vô Cláudio. Também teve uma vez que depois que alguns pacientes foram embora e fomos limpar os quartos, encontramos a parede cheia de cruz desenhada de cabeça pra baixo, normal, e velas acesas no canto da parede. Nossa, toda sexta-feira. Artista. Sim. Como eu disse, vem muita gente que não gosta de nós pra cá. Gente, uma pessoa... Não. Não, desculpa, você não disse isso. Eu não tô entendendo. Em nenhum momento você disse isso. Eu amo como eu disse não. Tem muita gente que não, como eu disse. na Como eu verdade- contextualizei na super verdade, pra vocês. Tereza, você não disse nada. Mas é isso. É a vida que segue, né? Mandem energias positivas pra cá, please. Beijo, sucesso pra vocês. Na verdade... Olha, a Tereza ficou puta. É a Tereza derrubando tudo. Tereza, sucesso pra você. Como ela disse no e-mail, ela vai assombrar a gente. Tava super explícito isso. Tereza, a gente adora você. Eu adorei, porque foi Cara. um caso completamente nonsense, assim. Eu amei. Nossa, um surto. Foi e assim, quase um poema. Não era nem uma história, era um Explica poema. que porra é essa? Que as pessoas vão pra doente desenhar na cruz? casa de vocês. Como eu Que disse tipo- aqui, minha avó é uma freira de 200 anos. Aí, tipo, Exatamente. Porque no começo aqui eu tava achando que você morava numa Como eu disse, república. às terças-feiras o meu gato voa. Tereza assim, maravilhosa. A gente precisa de mais explicações. não precisa, a gente gostou. Eu achei uma vibe, eu achei um sobre caso, isso. uma É sobre vibe. não saber o que... tá A bom. gente não precisa saber Não de é tudo contar uma também, história, gente. é passar sensações. Mas manda o endereço pra gente visitar a Tereza, O dia que eu tiver aí né? com uma dorzinha de cabeça, Não, uma tem que ser alguma- sinusitezinha. exato. Eu passo aí. Desce do aeroporto e corre pelo bairro Eu mais chego assim, perigoso às 10h30 da noite. Moço, onde que Tá fica a aí casa o da É Tereza? verdade, ela falou disso também. É Falou. muita informação. Muita informação. Não, realmente, Nem como todas ela conversam disse, uma com a outra, mas elas estão todas lá. Estão todas aí. como Faz ela Assim, ó, disse, Faz parte da... informação. É nosso trabalho unir elas. É. Entendeu? Eu gostei. como ela disse, É meio né? ligue os Como ela disse. Como ela disse. Bom, o próximo caso é: seria eu Márcia sensitiva? E eu já respondo não. Não. Acho que... Desculpa, você é... Alô? É a Márcia sensitiva. Já pensou? Oi, Mabê, aqui é a Márcia O sensitiva. meu nome é Márcia. Ei, Mabê, Chico e Fih, pode me chamar de Fafá. O meu caso bizarro é um pouco longo, pois segue uma série de acontecimentos e ocorreu quando me mudei para Patos de Minas em 2015. Sou de uma cidade vizinha de Patos e me mudei
para iniciar a graduação. Na época, eu tinha 2 amigas de infância que são irmãs. E já moravam na cidade. Maria e Cíntia, nomes fictícios. Eu me mudaria com uma terceira amiga. Eu amei, Maria e Cíntia. Nomes fictícios. Eu me mudaria com uma terceira amiga, a Ellen. E ficamos algumas semanas na casa da Maria e Cíntia para visitarmos alguns apartamentos antes de nos mudarmos. A casa em que as irmãs viviam ficava no fundo de um lote. Após adentrar o portão, passávamos pela garagem, que dividia espaço com uma horta onde havia muitas árvores frutíferas. Eu sempre fui muito cagona com situações ligadas a espíritos desde a infância. Ai, que susto! Eu achei que fossem situações ligadas a frutas. Eu fiquei assim, com medo de árvore. Goiaba não! É que goiaba aprende, então não pode ser cagona. Eu tenho medo. Não pode ser constipada. Constipada. Eu como constipado, tenho medo de goiaba. Você como constipado? Eu amo mamão. Eu sou zero constipado. Você Eu sou comeu zero constipado. Nossa, eu sou muito constipado. Eu não, qualquer coisinha tô... Ai, Qualquer que paixão, inveja. Tem dia que é 3 vezes E que susto? Tem gente que também solta quando toma susto. Não, eu acho que tem que ser um pouquinho frouxo. Não susto não, mas se eu der muita risada, às vezes Xixi sai um pouquinho também, às vezes. Não, mas não é que você se caga na calça com o susto, mas é depois, a adrenalina do susto te faz querer ir no banheiro. 5 minutos depois você fala, gente, preciso ir pra cá. Eu amo o rumo que o rumo, coitado. É que eu sou muito obcecado. Como constipado é um assunto que Como eu gosto. constipado. No meu lugar de fala de constipado. Bom, ela sempre foi muito cagona, com situações ligadas a espírito desde a infância. E essa casa sempre me passou essa vibe de filme de terror durante a noite. Principalmente por ter um grande lote vazio ao lado, onde guardavam cavalos. Os cavalos corriam durante toda a noite e podíamos sentir seus galopes vibrando no chão da casa. Ai, que delícia! E o relinchar no meio da noite... Sentir seus galopes vibrando pelo chão da Exato. casa é uma delícia. E o relinchar no meio da noite deixava a situação mais aterrorizante. Acho que uma vez é uma delícia, né, Chico? Imagina você todos os dias sentir os galopes dos cavalos vibrando. Ué, tipo dormir numa cama que treme. É uma delícia. Deve ser legal, deve ser super legal. Não sei. Não sei. É tipo uma britadeira do centro, assim, o dia inteiro. Que grita. Após 2 semanas, eu e Ellen encontramos nosso apartamento e nos mudamos. Nosso novo lar ficava no mesmo bairro das irmãs e acabávamos nos vendo quase todos os dias. Em uma noite, tive uma paralisia do sono forte, senti alguém sentado no canto da minha cama. E a demônia passivona chegou lá. Braços, a Cleide chegou. Chegou a Cleide. Com os braços segurando os joelhos próximo ao peito e cabeça abaixada. Vi apenas a figura escura, pois era no meio da noite. Nesse dia, Ellen havia dormido no meu quarto e eu tentava lhe chamar de muitas formas, mas parecia que os meus gritos não emitiam nenhum som. Enfim, consegui voltar a dormir. No dia seguinte, a todo momento, lembrava da sensação estranha que havia vivido na noite anterior, mas simplesmente tentei seguir a vida. Durante a noite, no dia seguinte, eu e Ellen estávamos bebendo um vinho em casa, por volta das 10h30 da noite, e senti que deveríamos ir na casa das irmãs. Ellen relutou, dizendo que era tarde e que já estávamos de pijamas, mas consegui convencê-la. Andamos até a casa das irmãs e, ao chegarmos lá, apenas Cíntia estava acordada, pois Maria havia tido crise de enxaqueca e decidiu dormir mais cedo. Assistimos TV, conversamos, e eu e Cíntia acabamos dormindo no sofá e Ellen foi dormir no quarto da Cíntia. Os quartos ficavam no corredor, o lado esquerdo era apenas parede, e o lado direito havia 2 portas, uma do quarto da Cíntia e outra do banheiro. No fim do corredor havia a porta do quarto de Maria. Eu sempre tive o sono muito pesado, nada me acorda. Nem barulho, nem luz acesa, nem TV ligada. Nem galopes. Nem galopes. Mas nesse dia, acordei com um clarão na minha direção. Abri os olhos e Ellen estava com a lanterna do celular ligada e com a mão estendida pronta para me acordar. Ela até se assustou comigo, pois acordei subitamente. Ellen me disse que estava com medo, sentindo uma sensação estranha, e me chamou para dormir no quarto com ela. Chamamos Cíntia, que estava comigo no sofá, e fomos as 3 para o quarto. Assim que fechamos a porta e apagamos a luz, escutamos Maria chorar no quarto dela. Achamos estranho e decidimos ir verificar o que acontecia. Ao pegar na maçaneta... Diferente da Tereza. Que... Não. É a Tereza que não ia ouvir? A Tereza que... Ai, gente, não Não dá. vou ouvir, não vou Tô ouvir. ocupadíssima tô no quarto. Ai, amanhã eu pego. Ao pegar na maçaneta para abrir a porta, Maria passou correndo, chorando em direção à cozinha e começou a abrir as gavetas dos armários. Nos assustamos e começamos a gritar a Maria, que não respondia, apenas chorava. Quando abri a porta do quarto, Maria estava encostada na parede do corredor,
agachada, com os joelhos próximos ao peito. Parecia a figura da minha paralisia do sono, e com uma feição de desespero apontava para o corredor e gritava: tira ele dali, tira ele dali. Meu Deus, gente, Olhei os casos hoje estão pesados, hein? Pesado. Olhei em direção ao quarto da Maria e o breu tomava conta. Não conseguia ver nada, mas sentia a sensação de que realmente havia algo lá. A puxei pelo braço para dentro do quarto da Cíntia, fechamos a porta e ficamos encarando Maria, que permaneceu com a cara de desespero e em silêncio por alguns minutos. Para verificar se não era alguém invadindo a casa, fomos verificar todos os cômodos e não havia ninguém. Após alguns minutos, Maria se acalmou e disse que tinha uma figura masculina horrorosa no quarto dela, ameaçando matá-la e toda a sua família. Ficamos ainda mais assustados. Rezamos o Salmo 66. Será que o Salmo 66 é especificamente para um homem na sua casa querendo matar toda a sua família? E amanhecemos fazendo todas as orações que conhecíamos. Buscamos todas as ajudas espirituais possíveis, padre, mãe de santo, centro espírita, e simplesmente não conseguimos descobrir nada. Nunca mais aconteceu a situação e continuamos vivendo nossas vidas normalmente. Inclusive as irmãs continuaram morando na mesma casa, mas aquele episódio nunca foi esquecido por nenhuma de nós. E até hoje damos risada ao relembrar. Muito obrigada pela oportunidade de contar meu caso bizarro. Adoro o podcast e escuto sempre. Puxa. Cara, eu amo que nenhum se resolve, nenhum é uma coisa engraçadinha, assim. É só a presença do capeta mesmo, Exato, assim. É o sempre demônio presença chegou, de capeta. A Cleide chegou. Não é tipo, era o lençol que minha avó botou no varal. Não, era o capeta. Eu não sei se vocês têm essa percepção, assim, se já pode ter acontecido com vocês alguma coisa parecida e vocês não perceberam, porque às vezes eu fico pensando as pessoas contando. Você acha que você, tipo... Eu fico pensando assim, será que já não aconteceu comigo alguma paralisia do sono e eu só não achei que era uma dor de cabeça? Tonto demais pra ver o demônio. Isso, Se o demônio tá do seu lado, você tá assim, será que eu tive uma paralisia do sono e você eu achei que era no Grindr, assim, o demônio... Você assim, tem foto da piroca na Disney. E o demônio... Ativo ou passivo? Mas sabe que eu fico pensando nessas também? Porque eu já tive pesadelo, eu já tive as coisas, mas assim... Eu nunca pensei, tipo, paralisia do sono. Eu também, então. Eu fico pensando... É isso. Eu fico pensando, será que, tipo... Tem alguém, sabe? Tem um monstro de um lado e a gente tá olhando pro outro lado. Sabe? Tipo assim. É isso. Amiga, eu sou assim... Às vezes eu fico... Principalmente quando você lê algumas coisas assim que são mais sérias, que a gente não consegue dar risada, porque são umas coisas que você percebe que é mais pesada. Então. Fico pensando assim, cara, eu já tive uns sonhos, assim, mais pesados, que eu acordei com dor. Igual o caso que o Chico tava lendo, que o Gael acordava com dor. Eu tive momentos da minha vida que eu dormia mal e acordava cheio de dor, tinha muito pesadelo. Será que eu não tava tendo uma paralisia do sono e eu só não percebi que tinha... Sabe? Tipo, isso era só burro? Será que foi atormentado e era só burro? Será que a E aí, não Cleide passou? apareceu? Sou burro demais pra ser assombrado. Simplesmente falou assim, não, esse menino não tá me dando atenção. Odeio assombrar gente burra, cara. Será que a gente é burro demais pra ser assombrado? Ai, tomara. Ótimo, é isso, gente burra nunca. É isso, ó. Ignorância é uma benção. É uma bênção. Porque daí você vê o demônio, você fala, nossa, que cara gato. Será que eu conheço ele da Lembra OTT? daquele que deu em Conheço cima ele do ano? Tem local? Exato. Tem local? Tem local. Vai. Ai, O perfeito. espírito Vai. fotogênico. Vai! Oi, Mabê, Chico e Fih. Me chamo Vanessa, tenho 35 anos e sou do interior de São Paulo. Eu também, Vanessa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a existência desse podcast tão maravilhoso. Porque entrou o caso. Olha como entrou o caso. Foi assim. Foi aí. Olha como você chega aqui, ouvinte. Olha o barulho da Vanessa lambendo as bolas de uma... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a existência desse podcast tão maravilhoso e também do Modus Operandi, que me ajudou a lidar com o pavor que sempre tive das histórias de crimes reais. O que você faz? Não ouve? Eu sei que ele existe, eu deixo ele lá. Eu sei que ele existe. Eu evito ele a todo custo. Assim eu consegui. Tô brincando. Eu sempre me interessei por investigação criminal, mas sou tão medrosa que já cheguei a ficar várias noites sem dormir só por ter lido a sinopse de um filme de terror. Imagina a loucura, então. Ela tem medo de sinopse de filme de terror. E ela é fã do podcast. E olha que era de ficção, ainda bem, né? Porém, hoje percebo quanto enfrentar esse medo ouvindo os episódios tem sido importante. Mas vamos então pra história que eu mesma quero contar sobre algo que aí sim eu vou ter medo pelo resto da minha vida mesmo. Espírito. Sou um pouco ruim com datas, mas pelas minhas contas o ano era 2003 e o mês era dezembro. Eu era convidada... E estamos em dezembro, hein?
tá fazendo aniversário de 20 anos de assombração. 20 anos, nossa. A assombração já tirou carta. Já, menino. Eu era convidada do jantar de formatura do ensino fundamental da minha melhor amiga, que aconteceu no clube de campo da nossa cidade. Aí eu aposto que foi no Jundiaense. Eu aposto que ela é de Jundiaí e foi no clube Jundiaense. Porque ela falou sede de campo ainda, ó. Ela tava contente, toda produzida, bem linda, mas chateada pela perda do avô, que tinha acontecido não havia muito tempo. Mas sabe como é a vida de pré-adolescente, né? Poucas oportunidades de sair, nenhum dinheirinho para gastar e quase sempre supervisionados pelos pais. Então, mesmo triste, ela estava animada para aproveitar a festa e a despedida da turma da escola. Naquela época, as câmeras digitais ainda não tinham chegado com força por aqui. Mas o pai dessa minha amiga tinha uma câmera analógica e uma filmadora profissional que ainda eram consideradas modernas. O Instagram estava longe de existir, mas como a gente já curtia um close, pegamos essas máquinas e saímos pela festa para fazer umas fotos. Resolvemos começar pelo hall do salão, um espaço que fica ao final de uma longa rampa. Na descida, onde as empresas de formatura costumam preparar um cenário para a recepção dos formandos e convidados, já ficavam posicionados os fotógrafos para fazer as primeiras imagens profissionais do evento. Lá tinha alguns sofás modulares, espelhos e vasos de planta, criando um ambiente. Então, conseguimos uma brechinha e começamos nossa sessão de foto. Logo no final da rampa, onde estava um coqueirinho e a ponta de um dos sofás, minha amiga se posicionou e começou a fazer as poses. Eu tô amando que o cenário dessa história é numa festa de formatura. Aham. Que geralmente é, tipo, sempre numa casa. É meio Carrie a Ou estranha. na rua. É, exato, nessa é um Agora evento. num evento. É bom porque tá saindo. Dá um... Ela fez uma pose sentada, outra em pé, mais de perfil. Lembrando que tirar uma foto naquela época precisava ser certeiro, porque os filmes tinham uns frames contados e a gente ainda precisava lidar com o imprevisto de algum deles queimar. Ai, meu Deus, o que vai ter de gente Gen Z falando o que é queimar? O que é queimar? Gente, queimar é quando a luz invadia e você perdia a foto porque o filme queimava. O filme queimava dentro da câmera. Saibam disso, era um risco. Daí você não ia ter a foto nunca mais, você perdeu a foto. E geralmente A você tinha revelação 36 filmes só. Inteira 33 poses. Poses. Era poses que falava 12, 24 ou 36 poses. Nossa, e era mó caro de Era. 36. Era muito caro. Ali eu tirei apenas 3 fotos dela. E de lá saímos pra procurar outros lugares pra compor nosso book. Aí eu tô amando essas gatinhas. Já é um filme que eu assistiria. Depois de um tempinho de gastar quase todo o filme, deixamos as câmeras na nossa mesa e fomos curtir a festa. Alguns meses se passaram depois da formatura. Acho que até já tinha rolado o carnaval. E num belo dia desses, ouvi me chamarem no portão. Esqueci de comentar antes. Essa amiga e eu éramos vizinhas de bairro. Então, desde sempre era comum que ela aparecesse no portão de casa me chamando pra brincar. Mas dessa vez, o estranho foi que a mãe dela estava junto, acompanhando. Saí lá fora e percebi uma tensão. Ai, eu Ali odiava essa mesmo. tensão com o pai, com a criança no portão de casa. Quem é do interior sabe. Já passou por essa. Quem é bandido do interior, né? Porque eu sou do interior e isso nunca aconteceu comigo. Mas você nunca teve tretinha com criança? Eu odiava quando vinha os pais dos meus amigos e a polícia. Não, isso Ah, nunca não, a polícia aconteceu comigo. não. Mas os pais sim, aí tinha uma tensãozinha quando era brigar, assim, sabe? Uma briguinha com... Nunca teve isso? Nunca. Eu brigava com as crianças, às vezes, com Nossa, os você meus tem cara de ter amiguinhos. sido um demônio. assim. Eu era. E eles não faziam nada, você brigava com você mesmo, assim. Ai, que horror. O Chico gritava sabe com detona. eles, Ele umas acha que eu sou uma coisas. pessoa horrível. Não, acho que você é único, peculiar. Eu amo que quando você não pode Peculiar, chegar, fica essa é muito dica de bom. presente de Natal. Quando você não pode xingar alguém ou alguma coisa, você fala, Único. olha, que único. Único. Eu gosto Ai, muito que quando fala assim, peculiar. a beleza dele é diferente. É peculiar. É peculiar. Ali mesmo, na calçada, sem nem dar tempo de convidar as duas pra entrar, a mãe da minha amiga já foi sacando da bolsa o albinho de fotos, não o da formatura tradicional, mas um daqueles bem simples mesmo, brochura e plastiquinho que todo mundo já teve em casa. Ela abriu numa página específica enquanto me explicava que tinha revelado as fotos da festa e precisava tirar uma dúvida comigo. Ai, meu Deus. Ela me perguntou, essa pessoa aqui no canto, no coqueirinho, você lembra dela? Esse Tô olhando homem aqui no tava lá no coqueirinho. coqueirinho, agachado no coqueirinho. Com uma arma na mão. Ai, eu amo fantasma tímido. É o segundo episódio que tem um fantasma tímido. Escondidinho Era no do cantinho. Era do Psyu. E era isso. Não, mas era Alien do Psyu, não era Era. fantasma. Era um alienzinho. Vamos ter um tímido de cada... Depois vai De ter um cada lobisomem departamento. tímido. Cada sobrenatural. Em uma daquelas primeiras fotos que a gente tirou no hall do salão, ela tava me mostrando um homem que tava ao lado da minha amiga. Vamos à descrição. Ele era negro, com os cabelos bem grisalhos e vestia um terno branco.
Estava sentado no chão de cócoras, com as costas apoiadas na parede e tinha a cabeça virada para minha amiga, com uma das mãos segurando o queixo. O queixo dele mesmo, como se olhasse reflexivo para ela, que por sua vez estava sorridente sentada na ponta do sofá. Seria uma imagem perfeitamente nítida se não fosse o fato de que os pés e os olhos desse homem aparecessem borrados na foto. Eu amo também. A foto com uma leve intervenção é assustadora. Mas eram só os pés e os olhos. Mesmo assim, era perceptível que ele parecia olhar com ternura para ela. Assim como era bem claro notar que ele estava descalço. E não, gente, ele não estava lá quando eu bati a foto. Vamos combinar, um senhor de terno branco, descalço e sentado no chão da entrada de uma festa seria alguém que chamaria bastante a atenção de qualquer um. E com certeza uma pessoa de quem eu me lembraria, não é mesmo? Essas fotos existem ainda? Calma, será que ela mandou a foto? Então, eu quero saber, Chico. Ela mandou a foto? Calma, vou te contar. Calma, a história vai dizer. É bom destacar que eu sou conhecida por ter uma excelente memória. Além disso, mesmo que houvesse uma outra pessoa naquele espaço, muito provavelmente eu sei que teria desviado a mira da câmera para um ângulo em que não aparecesse mais ninguém além da minha amiga. Mas sabe qual é a coisa que torna tudo ainda mais paranormal? Esse cara aparece somente em uma daquelas 3 fotos que a gente tirou no mesmo lugar do hall. Apesar do susto que eu tomei quando eu vi aquela foto, o curioso foi que, embora eu sempre tenha tido verdadeiro pavor de espíritos, eu nunca senti medo desse homem. Nem mesmo no dia que eu o vi pela primeira vez, porque ele transpassava algo de amigável na sua figura, algo realmente benigno, mesmo que tudo aquilo fosse bem sinistro e desconhecido. Mais alguns anos se passaram, minha amiga se casou, e faz pouco tempo que, durante a mudança para casa nova, ela achou essa foto, fotografou com o celular e me mandou no WhatsApp. Temos! Mas eu não tô... Talvez não tenha aqui, não. Conversando e lembrando juntas dessa história, a gente decidiu procurar por um centro espírita e mostrar aquela foto para algum médium, a fim de que alguém pudesse nos explicar minimamente quem poderia ter sido aquela pessoa. Fui até outra amiga que participava de uma mesa toda semana e passamos para ela uma cópia da foto. No dia do atendimento, a entidade contactada respondeu, como a gente já previa, que aquele homem era o Preto Velho, muito provavelmente o guia espiritual da minha amiga. A entidade nos explicou que talvez ela tenha se permitido surgir naquela imagem porque ela foi tirada em um dia importante, mas num momento difícil, por causa da perda recente do avô que minha amiga tinha sofrido. E aquilo significava que, para além da proteção, ela não precisava se sentir sozinha, nem com medo de ninguém. Ela estava sendo guiada e cuidada por um ser de luz. Ainda existe uma particularidade em relação à minha amiga, uma associação que ela conseguiu fazer depois de ter tido essa conversa com o médium. Naquela época que a foto foi feita, e durante algum tempo depois desse ocorrido na formatura, ela passou a sentir presenças sobrenaturais, ter visões de vultos e uns sonhos perturbadores. Podiam até ser coisas da cabeça dela, e não era nada muito diferente dos relatos que a gente sempre ouve por aqui. Mas certamente esses episódios deixavam não só ela, como também a amiga cagona que vos fala, bastante assustadas. Isso durou por pouco tempo, mas somente após todos esses anos, com a resposta possível que nos chegou sobre o homem na foto, a gente conseguiu entender o porquê daquela entidade falar sobre medo e solidão e sobre proteção. Bom, pessoal, essa foi minha história. Nossa! Achei bonito. Bonito no final. É uma mensagem natalina, esperançosa. Tenho ainda mais algumas relacionadas ao tema para contar, mas essa é a mais marcante, principalmente por ter existido uma prova física. Agora, cadê? Sim, gente, existido com a conjugação no passado. Isso porque, com tudo que já foi contado até aqui, ainda restou um último detalhe. Eu realmente gostaria de ter anexado a foto nesse e-mail para que os operanders corajosos pudessem vê-la. Os bizarros, os cadeiruders. Os cadeiruders corajosos pudessem vê-la com seus próprios olhos, pois tenho certeza que minha amiga autorizaria o envio. Mas acontece que, depois da resposta mediúnica que obtivemos, a gente nunca vai saber se por descuido, devido à mudança de casa da minha amiga ou por alguma força sobre-humana, a foto simplesmente desapareceu do álbum. Tanto a original que foi revelada, quanto as cópias que foram enviadas por WhatsApp. Ninguém consegue encontrar. Espero que tenham gostado do caso e que eu possa trazer outros no futuro. Deixando bem claro que eu pretendo trazer causos ocorridos no passado, pois não pretendo topar com mais nenhum espírito fazendo fotobombing nas minhas fotos por aí.
Achei Achei fofo também. E acho legal também que esse negócio, essas provas também se autodestroem. Autodestrói. As fotos da casa lá, da história que eu já contei aqui, nunca mais achei também. Nunca mais achei aquelas fotos. Mas você tinha fotografado e mandado por zap? Porque se sumiu do zap, aí eu acredito que é grave. Não, Porque então, nem o FBI consegue entrar no zap, o fantasma conseguiu. Acho que nem na época Acho que na época não tinha WhatsApp, assim. Eu não usava o WhatsApp com frequência. Não tinha WhatsApp forte na época. Porque aconteceu há muito tempo. Forte. O WhatsApp tá. Mas a história foi forte. linda, Foi Vanessa. linda. Achei lindo, achei comovente. Linda. E é com esse final, entendeu? Com essa mensagem esperançosa da Vanessa. De Natal! Ai, vamos tirar foto analógica no Natal e esperar pra aparecer alguém. Não, sem aparecer ninguém. Vamos tirar uma foto, vamos ver se aparece alguém. Não. Eu quero que apareça. E, gente, obrigado por terem, ouvido a gente aí nesses ano inteiro. Esse ano todo. Foi uma grande loucura, foi muito especial pra mim. Completamos um ano de Caso Bizarro lá em outubro. E agora estamos finalizando mais um ano de vida de podcast. 2024 vai ter mais novidades, vai ter muita coisa legal. E tô muito feliz com a parceria que a gente fez, que ainda não acabou, tá? Por enquanto Tem não muito acabou. mais aí. Vem aí. E bora se despedir da galera, desejar um feliz ano novo e a gente se vê em janeiro. Despedir da galera é meio... Um de nós três vai morrer antes de 2024. Sim. Pelo que vocês... Felipe! Pelo que eles torcem, sou eu. Na verdade, ele tá indo pra casa da Tereza. Ele Tereza, não contou, se mas você quiser receber o A casa da Felipe. Tereza é o Onde as pessoas portalzinho, é o vão antes de primeiro morrer. lugar antes de morrer. Gente, obrigado por todos vocês que ouviram a gente aí o ano inteiro. Obrigado por todo mundo que... Obrigado, Mabê, por me chamar. Obrigado, Chico, por ser Uma gay esquisita. um amigão todos esses dias. Tá passando bem a mão no meu ombro depilado. Depilado, Ele ó. tá tipo um cacto. Tá. E é isso, 2024 tá aí. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Ano Novo. E 2024... O que tem em 2024? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Ah, não. Espero que espero que coisas melhores, gente. E pelo menos com essa turma aqui até a última segunda-feira de janeiro, né, de 2024. Mais calma, que teremos casos bizarros em 2024 normalmente. Bora em janeiro, gente. E até o ano que vem. Aê, aplicar o Vazaire, Fantasma Jovem. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.